Tá bom? Sim, sim. Onde é que bota aqui, Bento, a mudar para a câmera de trás do celular? Quando o senhor clica em cima da sua imagem, aparece a opção de câmera lá. Aí tem uma Ah, tá. opçãozinha Achei. de. Pronto aí. Pronto. Vamos lá. Na primeira aqui, notinha aqui, lá na página 26 do primeiro livro, mas não é só aqui que tem não, tá? A gente pode ler no que você tem. Isso aqui desconstrói a sua fala. Vamos lá. Diz assim. Eu não sei se vocês vão ler. Eu vou tentar ler fora aqui, tá? Adotamos ao longo da sexologia, ou seja, dos 6 livros, um método aspiral, pelo qual temas introduzidos nesta obra serão retomados, cadê? Retomados e aprofundados progressivamente nos livros posteriores, como este volume cadê? Este volume se destina a iniciantes como assuntos ainda. Eu vou ter que ler por aqui por fora. Cadê? Se eu ler pelo celular fica mais ruim. Ainda receberão aqui o seu tratamento máximo, sobretudo no que se refere à geração eterna do Filho, cuja abordagem metafísica será desenvolvida apenas no sexto livro. Apenas no sexto livro. Depois eu vou ler nesse livro que você tem aí, o livro que o senhor tem aí. Eu vou ler aí. E aí eu vou falar, daqui para frente eu vou começar a falar o que é esse método aspiral, né? Que é uma metodologia que eu falo não apenas aqui. Então, assim, dizer que não precisa para construir uma crítica, ela é equivocada. O senhor tinha dito assim, que Jesus seria apenas um representante de Deus, o unicismo. Não tem lugar nenhum que eu diga que Jesus é um representante, um mero representante, ou o termo apenas. Eu até notei aqui. Assim como não tem nenhum texto no meu livro que eu digo que o Espírito Santo é apenas uma emanação. Também não tem. Nesses livros que o senhor está citando, nesse livro que o senhor citou, supostamente viu, nós temos uma outra incongruência. Primeiro, se Jesus ele é eterno, aí você diz, ele não pode ser posterior, como se ele fosse posterior temporalmente, ou coisas assim. É verdade. E no livro eu não digo isso, que Jesus é posterior ao tempo. Inclusive, eu posso até ler para você uma referência acerca dessas questões. Mas, para não bagunçar, vamos lá. O teratoma, ele se daria porque, eu digo, primeiramente você disse, o teratoma é porque você pega a parte que o Filho é eterno e não criado. Isso é da Trindade. Tá, então vamos lá. Você disse que isso é da Trindade. Jesus é eternamente gerado. Então isso não é relação, é geração. Se é da Trindade, né? Vamos lá. Mas ele é gerado. Então geração eterna é da Trindade, certo? Então eu não vou falar aqui de relação, mas usar o seu termo. Aí você disse que eu creio no subordinacionismo ontológico. Pelo contrário, no livro que você está aí, eu falo dos 3 tipos de subordinação. O senhor chegou a ler essa parte, irmão? Só me diga que sim ou não, tá? Para mim ser objetivo aqui. O senhor chegou a ler? Não, essa parte eu não cheguei a ler. Pois é. Então você não pode tecer uma crítica de algo que o senhor não leu. Então você Poxa, só pode de algo que o senhor isso leu. aqui, mas essa parte que eu tô criticando uma parte específica do seu livro. Tá. O que não, digamos assim, não anula o meu argumento. Não Então anula. faz o seguinte: essa parte específica lê, eu vou dar tempo para o senhor ler essa parte específica, onde é que tem uma subordinação ontológica enquanto essa essência divina que você havia citado. Leia aí para mim essa parte específica. Com todo respeito, o senhor disse que não seria um debate. Sim, O senhor quer ouvir o meu lado, certo? correto. Então, eu gostaria de retomar o que eu estava falando anteriormente. E já que eu já encontrei aqui a parte que fala do modalismo, né? Disfarçado, eu Aham. encontrei aqui. Eu vou citar o livro, o senhor confere aí. O livro é Monoteísmo Absoluto, se não me foge a memória, página 100. Vou até abrir aqui também, deixa eu pegar aqui. Monoteísmo Absoluto, cadê? Tá aqui. Tá aqui, a página 100. Que o senhor fala o seguinte, deixa eu ver se isso é na página 100 mesmo. Página 100, no primeiro parágrafo ainda da página 100, tá? No segundo, deixa eu ver.
no segundo período, que fala: o Pai, o Filho e o Espírito, quando considerados dentro dessa perspectiva, não constituem hipóstases separadas da divindade, mas modos distintos de atuação por intermediação, pelo qual esse único Deus age, o que preserva a unicidade absoluta e evita qualquer tendência à pluralidade de substâncias. Porém, quando o Senhor utiliza essa parte aqui, modos, né? Modos, e nega a questão hipostática, ou seja, de pessoas, isso é uma contradição muito lógica que retoma ao modalismo, tá? Porque negar as hipóstases é você abrir mão, digamos assim, de uma teologia séria e voltar para heresias que já foram combatidas, como o modalismo. Tá entendendo? Primeiro ponto, eu vou ler isso aqui para o senhor, já, já. Mas só me diga uma coisa, qual é esse modelo de trindade que eu estou combatendo bem aqui nesse texto aqui? Nesse livro? Porque cada livro eu combato um modelo de trindade, correto? Acho que o senhor sabe isso, né? Qual é o modelo que eu estou especificando aqui? Bom, independente do modelo que o senhor tá tentando, né, combater, não anula o argumento que o senhor está caindo no modalismo aqui. Esse é o ponto. Então eu vou ler. Tá, então eu vou ler. Independente não vai anular, então não diga que anule, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler, começar do parágrafo, desse mesmo parágrafo, certo? Que começa com, antes da ideia das três hipóteses, né, com perfeição, vamos lá. Diz assim o texto: a ideia de três hipóteses com perfeição absoluta gera uma contradição. Aí, vamos lá. Três seres com infinitude idêntica não podem coexistir plenamente, pois a presença de outro com os mesmos atributos implica em limitação. E a limitação é incomparável à natureza infinita de Deus. No trinitarianismo, essa tensão permanece latente, já que a distinção entre as hipóstases exige uma diferenciação que, em termos ontológicos, reduz a infinitude plena ou cria um risco de multiplicação da divindade ou divina. Deixa eu descer aqui. Além disso, o monoteísmo absoluto, dentro da classificação Desimorph, enfatiza a manifestação e operação divina, não implica na divisão da essência. De que eu estou falando? Na divisão da essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, portanto, não na divisão da essência, quando considerados dentro dessa perspectiva, não constituem hipóstases separadas na divindade. Portanto, estamos falando dessa divindade e não da ausência de hipóstases distintas. Mas modos distintos da atuação por intermediação, pelo qual este único Deus age, que preserva a unicidade absoluta e evita qualquer tendência à pluralidade de substâncias. Então, nós estamos falando de pluralidade de substância e não tem nada a ver com a questão hipostática aqui, particularmente. Essa coerência interna garante que a infinitude de Deus não seja compreendida, que é a fonte última da realidade, da realidade permaneça completamente una, sem perder as distinções internas que podem gerar paradoxos lógicos ou lacunas ontológicas. Portanto, aqui não tem nada que se parece com o modalismo, meu irmão. Nada, absolutamente nada dentro desse contexto. A ideia é outra. Outra coisa, Hortus, que você havia dito, né? Eu ainda vou tocar nessas questões, mas antes, então sobre aqui não tem nada de modalismo, ok, então o teratoma não tem nada com modalismo. A parte aí eu gostaria que você me pontuasse agora a parte do subordinacionismo ontológico, que você disse que é uma da parte do teratoma também. Onde é que eu falo do subordinacionismo ontológico nesse livro? Igual você me deu a página, que a gente vai ler e ver se é realmente isso ou não. Então, antes de eu trazer isso daí, sobre a questão do subordinacionismo, é importante ressaltar que essa parte das hipóstases que o senhor está falando, né?
dentro da doutrina da Trindade, por exemplo, que o Senhor, digamos assim, se contrapõe ao que nós cremos, não faz o mínimo sentido. Por quê? Porque a palavra hipóstase se refere a pessoas e não a substância. Então isso daí tá um erro, tá entendendo? Falta uma clareza nessa questão da palavra hipóstase. Porque dentro da doutrina da Trindade clássica, no caso, essa questão de hipóstase aqui se refere a pessoas, tá entendendo? As pessoas que estão nessa divindade. E, por exemplo, Desculpa até cortar aqui, só para pontuar para o pessoal em casa entender direitinho. Vale ressaltar, pessoal, não quero cortar ele aqui, só para você que está em casa. Ele está falando da Trindade clássica agora. Muito embora eu perguntei qual modelo eu estava trabalhando no livro, ele disse que tanto faz. E você que está em casa sabe que existe um modelo que esclarece de Trindade, que diz que são 3 seres, enquanto outro modelo de Trindade diz que é um só ser. As 3 pessoas é um só ser, enquanto o outro diz que são 3 seres. Só para você que está em casa sabe qual é a diferença e o que isso resulta, de acordo com a frase dele agora, tá bom? Porque depois eu vou pontuar isso numa parte do próprio livro que ele está lendo. Fica à vontade, irmão. Desculpa cortar, só para o pessoal que está em casa ter esse entendimento. fica difícil, né? Porque o Senhor corta meu raciocínio, aí fica meio complicado. Mas veja bem, aqui nessa parte aqui, o Senhor não define qual é a trindade que o Senhor está combatendo. Exatamente, não tem em termos, digamos assim, explícitos, porque o Senhor está definindo a sua doutrina. Vou até começar aqui, ó. A doutrina de Deus em Morphe propõe um monoteísmo absoluto, no qual Deus é absolutamente uno, indivisível, e suas perfeições são completas, limitadas, ilimitadas e coesas em um único ser. Essa concepção contrasta radicalmente com o trinitarianismo, que apresenta Deus como composto de 2 hipóstases, geralmente identificadas como Pai e Filho. Ué, não seria 3 não, aqui tem 2. Dentro de uma única divindade. Aqui está aparecendo uma trindade clássica, aqui não está aparecendo outra trindade não. Porque se são hipóstases dentro de uma única divindade, está com cara de trindade clássica. Embora o trinitarianismo tente manter a unidade divina, ele enfrenta dificuldades lógicas que a perspectiva de Deus em Morphe resolve de maneira satisfatória, principalmente se considerarmos que Deus é infinito em todos os atributos, como sugere Deus em Morphe. A ideia de 3 hipóstases, e aqui já virou 3, né? Antes era 2, agora virou 3. A ideia de 3 hipóstases com perfeição absoluta gera uma contradição. 3 seres com infinitude idêntica não podem coexistir plenamente, pois a presença de outro com os mesmos... Blá, 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 blá. Enfim, resumidamente, essa questão aqui de hipóstase, quando você colocou no primeiro parágrafo, define uma trindade clássica, porque está dentro de uma só divindade, certo? E é importante ressaltar que quando lá no primórdios desse desenvolvimento, né, da doutrina da Trindade, que inclusive existia algumas pessoas tentando, digamos assim, explicar, né, essas relações que a gente encontra no Novo Testamento, das interações das pessoas, né, como a gente vê Pai, Filho e Espírito Santo, sendo descrito como sendo Deus. 3 pessoas sendo descrito como Deus. Então, a gente vê, no decorrer da história, as pessoas tentando explicar isso. Aí surgiu o modalismo, surgiu o arianismo, que no caso o arianismo, o Ario, ele estava tentando desconstruir aquilo que outros já falaram, que Jesus seria da mesma substância do Pai e tal. Enfim, então quando a gente chega nesse ponto, a gente percebe o seguinte, que os teólogos, né, se não me foge a memória, latinos, eles pegavam a palavra hipóstase no latim e atribuía como se fosse a mesma coisa de hipóstase no grego. Ou seja, eles diziam que a palavra hipóstase era sinônimo, eram sinônimas. E quando você vai para os teólogos orientais, que inclusive isso gerou vários embates, né, e digamos assim, desentendimentos, a gente vê que a palavra hipóstase no grego
ela é diferente de hipóstase no latim. Ou seja, enquanto os teólogos latinos diziam que hipóstase se referia à substância, os teólogos orientais diziam que hipóstase se refere à questão da pessoa, das relações pessoais, né, da divindade, dentro da divindade. Tá? Então, o que o senhor está confundindo aqui nesse livro é justamente o termo técnico, né? A etimologia da palavra hipóstase. Que uma hora parece que as hipóstases que o senhor fala no primeiro parágrafo aqui se refere às pessoas, no sentido da palavra grega hipóstase, e mais por final o senhor já coloca a hipóstase aqui como se fosse referente a substâncias, que no caso seria um triteísmo, né? A hipóstase no sentido de substância já é um triteísmo, tá entendendo? Isso daqui é uma interpretação latina. Mas o que eu estou defendendo, o que eu estou falando, é sobre a trindade clássica que pontua a questão da hipóstase no sentido grego e não no sentido latino, certo? Entendeu? Ó, Ney. eu não cortei o senhor de jeito nenhum. Eu gostaria que quando eu for falar, o senhor não me corte. Sempre que você está cortando, eu estou quieto. Quando eu fui falar, dar uma nota, eu não cortei o senhor, deu uma nota para quem está em casa. O senhor disse que fica difícil, né? Cortar seu raciocínio. O senhor falou várias coisas que não tem nada a ver com o que eu perguntei. Você foi para questão conceituais, tem nada a ver com livro isso aí, entendeu? Mas antes de eu entrar em cada ponto desse aqui, no livro eu falo qual modelo de trindade eu estou abordando nesse livro, tá? E eu acho que o senhor não leu nem a introdução direito. Mas vamos pontuar aqui. E o senhor está dizendo, ainda bem que o senhor, pelo menos no seu áudio, o senhor definiu que o senhor crê e está falando da trindade clássica, é o que o senhor crê, tá? Quando for falar da trindade, eu já sei qual é o seu modelo. O que eu perguntei, eu vou perguntar novamente, a quarta vez que eu estou perguntando, tá? Sobre o modalismo, já tá resolvido. Aqui não tem nada de modalismo. Então, esse teratoma modalista não tem. Eu perguntei sobre o subordinacionismo, que você anotou. Você me deu 4 pontos do tal teratoma. O outro ponto é o subordinacionismo ontológico. Eu quero que o senhor abra a página, me diga aonde foi que o senhor leu sobre esse subordinacionismo ontológico, nessa questão de essência, né? Onde você diz que Jesus ele tem uma essência divinal menor, né? Então, onde é que eu disse isso aí? Tá bom? Pontue para mim direitinho e tenha o tempo que você quiser, mas eu só peço para você, por favor, seja objetivo. Eu estou falando deste assunto, então não precisa ir para a questão de história. Quando for falar da Trindade, você pode ir, porque aí você vai desenvolver a sua doutrina, certo? Beleza. Então, eu só queria ressaltar o seguinte, que quando eu fui interromper o senhor, isso não interferia no seu raciocínio, até porque o senhor está fazendo uma leitura. E eu ia perguntar qual o livro que o senhor estava lendo. Porque se o senhor estivesse lendo o primeiro livro, eu não tenho o primeiro livro. Inclusive, eu queria fazer essa pergunta. Qual o livro que o senhor leu na parte que eu interrompi? Qual era o livro? Então, se você me interrompeu, foi na parte que eu estava explicando. Não foi uma nem duas, foi 3 vezes. Eu anotei aqui, ó. 3 vezes que você me interrompeu. Eu gosto de anotar sempre aqui, porque o que acontece? Não foi na parte de leitura. A parte de leitura é mais tranquilo. Quando eu comecei a falar, olha, você disse tal coisa, tal, e não sei o que. Não, eu quis dizer foi... Você me cortou a raciocínio para dizer o que eu quis dizer. Eu só pego o que você disse, certo? Mas assim, deixa para lá. Eu quero que você seja objetivo, porque eu quero terminar logo essa parte do teratoma aqui. Me explique onde foi que você viu o subordinacionismo ontológico. Se o senhor não tiver, não tem problema. Só dizer assim, olha, eu não tenho anotado aqui, eu não realmente é só uma percepção que eu tive. Não tem problema, porque eu não vou lhe acusar só por isso também não. Não, então, eu não me preocupo com acusações desse tipo, até porque eu fui bem claro, né? Inclusive, eu estava lendo a definição que o senhor colocou de geração na página 15 do livro Monoteísmo Absoluto, tá? Página 15, quando o senhor fala no contexto filosófico e teológico, ou seja, não é só no contexto filosófico, é no contexto também filosófico, explicando o que o senhor está escrevendo aqui, tá? Se refere à produção de algo a partir de uma causa semelhante, como um ser vivo que origina outro ser vivo. Aí o senhor dá exemplo, pai e filho. Isso, obviamente, na ótica humana, certo? Que está muito claro. Filosoficamente, até aí, né, nesse ponto está correto. Agora, o problema é quando o senhor coloca no mesmo patamar
esse contexto, ou melhor, essa definição de geração, quando parte para a parte teológica, que o senhor fala assim, ó, na teologia cristã é usada para descrever a relação entre Deus Pai e Deus Filho, Cristo, como gerado, não criado. Porém, o erro está exatamente na questão sintática da primeira parte que o senhor fala, no contexto filosófico e teológico, né? Se refere à produção de algo, tal. Aí o senhor já faz aqui uma outra definição na questão da teologia, do que se referia a essa geração, tá entendendo? Então, é nesse caso aqui que a gente vê, digamos assim, uma certa contradição. E a outra parte seria a parte do ser contemplativo, que seria a definição que o senhor coloca também, e vai explicando aqui o seguinte: é o ser gerado. Ó, tem um áudio aberto aí. Geração, tá entendendo? O ser contemplativo, ele diz o seguinte, né? O senhor está definindo aqui um ser contemplativo, que diz assim: é o ser gerado, abre parênteses, o Filho de Deus, fecha parênteses. Portanto, é exclusiva a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diferente dos seres contingentes, ele não foi criado, mas gerado pelo Pai, João 1,14. Essa geração não é temporal, mas é eterna, beleza. Implicando uma comunhão essencial com o ser necessário. Embora receba a vida do Pai, João 5,26, ele a possui em si mesmo após sua geração, tornando-se fonte mediadora de vida para os demais mediante a obra da redenção, Atos 3,15. É da mesma essência, da mesma natureza, homousios, certo? Aí quando o Senhor já definiu o que era geração, aqui no caso da geração do Filho, que é eterna e tal, aí na nota de rodapé, número 7, que a gente vai ler agora, o Senhor diz o seguinte: o Filho é o único dessa categoria, falando da geração, tá? Nem contingente, pois tem vida autônoma, nem idêntico ao Pai, pois a recebeu por geração. O Pai é a cabeça de Jesus, 1 Coríntios 11:3. Mas o Filho é a cabeça da igreja, sendo ele o regente do reino eterno e o representante máximo de Deus. Olha só a palavra representante, que as testemunhas de Jeová usa bastante. Só um minuto que o meu celular aqui tá só encostado aqui, tá? Eu não tenho suporte, então dificulta um pouco. Mas veja bem, a questão do subordinacionismo que o senhor perguntou está exatamente nesse ponto aqui. Que o senhor coloca aqui na nota de rodapé uma relação de hierarquia, e a gente sabe que essa hierarquia dentro do contexto, ela não é uma hierarquia ontológica, certo? Então, entra nesse ponto aqui um subordinacionismo, quando o senhor tenta redefinir essa questão aqui da geração eterna do próprio Jesus. Sem contar que, quando o senhor fala, deixa eu pegar aqui, definição, tal, ser contemplativo, beleza, bem aqui. Quando o Senhor coloca que, embora receba a vida do Pai, né, João 5,26, ele a possui em si mesmo após sua geração. Isso remete, digamos assim, como é que se diz? Um sentido, né, de tempo, após a sua geração. Ou seja, dá a entender que Jesus, mesmo tendo uma comunhão de essência, ele tem uma certa dependência para ter vida, porque o Senhor diz que ele só recebe essa vida após a sua geração. Ou seja, isso é uma contradição lógica. Tá entendendo? Isso é uma contradição lógica, e é nesse ponto aqui que eu falo do subordinacionismo ontológico. Pronto, terminei minha fala. Ok, de novo você não foi cortado, certo? Vamos pontuar aqui. Antes, tá? Eu tô anotado aqui. Aqui é Ruiz de Montoya, um trinitariano clássico. Você falou sobre a questão você enfatizou a palavra produzido. Ruiz de Montoya diz assim: prova-se, em segundo lugar, o testemunho das Escrituras e dos padres, pelas quais, nas disputas 4 e 6 do livro X, consta-te que o Filho de fato é verdadeiramente gerado pelo Pai, pois aquilo que ele é
aquilo que é gerado realmente é propriamente produzido e por consequente, ou seja, por consequência, procede daquele que o gera. A questão é de procedência. A geração é procedência, certo? Ou que a gente chama de processão. Então, ela ocorre. Então, se nós não temos no teratoma nada de modalismo, também nós não temos nada de subordinacionismo ontológico. Por quê? Primeiro, a definição evidente que você leu demonstra, e você mesmo disse que a consequência disso é que Jesus tem a mesma essência do Pai. Ora, se Jesus em divindade tem a mesma essência plena do Pai, como é que isso é subordinacionismo ontológico? Inclusive, quebra o primeiro ponto que você disse na live, que é a parte que eu pego da Trindade, é que o Filho é eternamente gerado e não criado. Ele tem essa plena essência. Isso é da Trindade clássica. Ou seja, você, ao dizer que o ponto quebra um outro, você mesmo contradiz-se. Quando você pega a questão analógica e coloca a questão cronológica, inclusive, vale ressaltar que tudo que você está citando aqui, sequer você foi no foco, porque o livro trabalha a distinção bem clara sobre a subordinação estrutural, ontológica e econômica. Isso é claro e evidente, certo? E se na nossa teologia Jesus ele tem a mesma substância do Pai, como é que vai dar uma subordinação de essência? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso, inclusive, é uma contradição. Agora, eu gostaria que o senhor me citasse, que aqui também não tem. Depois eu vou porque eu quero ser breve. Se eu não for breve, eu for fazer igual o senhor está fazendo, o pessoal tava 40 e poucas pessoas. Toda vez que o senhor espicha muito, eu caio para 12 pessoas nos assistindo. Mas não tem problema, você tem o seu tempo. Eu disse que você vai ter seu tempo e o senhor vai ter seu tempo. Depois eu vou pontuar cada coisa de maneira documental. Eu gostaria agora que o senhor me dissesse quantas referências eu uso de Lenny Craig. E qual é de fato a obra que eu cito acerca dela? Vamos lá. O fato de eu ter dito que o senhor cita Lenny Craig, eu não especifiquei onde, né? E nos seus debates, o senhor citou sim Lenny Craig. Não vou lembrar qual foi o debate específico, mas em muitas lives o senhor já falou de Lenny Craig. Inclusive na live do Jeremias, como eu tenho uma memória muito boa para lembrar, né? Eu lembro desse nome perfeitamente, como se fosse ontem. E, enfim, eu acho que esse era o ponto que faltava ser, digamos assim, exemplificado, né? Porque o senhor levantou um espantalho, dizendo que eu citei que o senhor fala no seu livro. Eu não menciono o seu livro, que o senhor falou no livro, em nenhum momento. Eu falo que o senhor cita muito Lenny Craig, não disse onde, tá? Agora eu estou mostrando, explicando em que parte, onde o senhor que cita Lenny Craig. Nos debates, né? Em lives o senhor já citou Lenny Craig, ou não? Ou eu estou errado? O senhor nunca citou Lenny Craig? Eu citei já Lenny Craig. Não cito muito ele não, tá? É erro dizer que eu cito muito, porque nem mesmo trinitário coaduna, quer dizer, 90%, né? Trinitário clássico, ninguém coaduna com Lenny Craig. Inclusive, no seu próprio comentário do vídeo, tem um cara falando para o senhor que não deveria valorizar. Mas eu vou explicar o que ele diz aqui. Se for falar do livro dele, no livro Filosofia e Cosmovisão Cristã. Ele vai dizer assim: a Trindade pode ser comparada a Cerberus. Quem não sabe o que é Cerberus? É aquele cão do inferno, do Hades, que ficava guardando os portões do inferno. É isso que ele compara. Assim como ele possui 3 cabeças, e cada cabeça com a sua própria mente canina e autoconsciência individual, a Trindade é um único ser divino com 3 centros de autoconsciência. Cerberus, embora tenha 3 cabeças e um só animal, da mesma forma, a Trindade é um só ser, mas com 3 pessoas distintas, como afirma a doutrina cristã. 3 pessoas em um único Deus. Então ele compara a Trindade com um teratoma, né? Ele compara a Trindade com um cão do inferno, que é um só bicho com 3 cabeças. É isso que ele diz. E olha que em live eu nem ando citando essa referência, tá? Mas a única que eu cito está aqui, inclusive peguei do próprio livro aqui, ó. Peguei do próprio livro. E tem outra aqui dele aqui, mas eu não vou ler porque vai ficar
Vai ficar mais ampla. Então, o que ele cita é isso aqui, né? E Lenny Craig não é, nunca, até onde eu conheço, nunca foi base para trinitariano nenhum, certo? Teratoma, ao meu ver, é o seguinte, quando a gente fala de uma coisa em um contexto, porque quando eu cito Lenny Craig, com certeza eu estou citando nesse contexto aqui. Se você tem uma mente boa, você sabe que eu não citei outra referência dele que não seja essa. Aí você pega a minha fala de Lenny Craig e vai para outra questão que não tem nem correlação, certo? Também isso não é teratoma. Então já temos não teratoma na geração. O que mais então? O que está faltando? Deixa eu só anotar aqui logo, direitinho, para não perder nada. Sim, agora eu queria que você me explicasse, na nossa doutrina, o que é o axioma zero da nossa doutrina. De fato, porque toda a estrutura da nossa doutrina está baseada no axioma zero. Então, para você discordar da nossa doutrina, você precisa conhecer a estrutura dela, certo? O que define esse axioma da nossa doutrina? Vamos lá. Primeiro eu gostaria que o senhor me desse a página aí do que o senhor leu do Lenny Craig, só para me verificar o contexto, né? Porque dizer que a Trindade pode ser comparada a um Cerberus ou algo do tipo não quer dizer que a Trindade seja um Cerberus. E outra, a questão de citar Lenny Craig, digamos assim, como referência, em nenhum momento eu falei que eu cito ele como referência. Eu cito ele justamente para contrapor o senhor, né, que, digamos assim, diz que é contra a Trindade e tal, e o próprio Lenny Craig, ele, digamos assim, ele descreve a questão da Trindade, como se deu essa doutrina e tal, por que existiu tantos embates e por aí vai. E ele deixa bem claro no livro dele que a doutrina da Trindade, ela não é uma criação, ela é uma sistematização do que já existe no Novo Testamento. Ou seja, existem vários pontos mostrando que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, a pergunta que a igreja se fazia quando foi, digamos assim, desafiada, né, pelas heresias que estavam surgindo, a pergunta foi o seguinte: como dizer que Pai, Filho e Espírito Santo é Deus sem cair no triteísmo e sem cair no modalismo? Então, essa foi a pergunta central que discorreu todo esse embate de concílios e tal, e combates a heresias, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu gostaria que o senhor me mostrasse qual a página que o Lenny Craig fala do Cerberus, se é o mesmo livro que eu li. Não. Primeiro, não tem nada com o livro que o senhor leu. Nada. Eu citei o livro aqui para o senhor. Qual livro? Deixa eu pegar aqui a própria referência. Cosmologia? Cosmologia, né? E também, e para ficar mais claro, se você que está em casa, para você que está em casa, para ficar mais claro, você também pode pegar a entrevista dele no YouTube, onde ele mesmo cita o próprio livro dele, na entrevista no YouTube também, e cita novamente essa analogia, tá? Tem tudo isso aqui, ok? Sim, agora voltando ao ponto. O que eu quero que você me diga, que de novo você foi evasivo, o que é o axioma zero da nossa doutrina? Qual é a estrutura? Porque, assim, ó, se você puder, com todo respeito, ser só objetivo no que eu perguntar, toda vez que eu pergunto uma coisa, você vai para outra. Tudo bem, você pode ter o tempo que você quiser, só que a gente já passou 1 hora e a gente não saiu sequer desses pontos aqui. A gente vai chegar na Trindade, então não se preocupe em você falar sobre Trindade, que a gente vai chegar lá. Por enquanto, nós estamos falando da amorfia. Toda coisa que eu estou falando, você está falando de Trindade. Ninguém está falando de Trindade aqui, certo? Nós estamos falando da amorfia. O que é o axioma zero da amorfia? Então, o senhor não respondeu a questão da página que o senhor citou do Lenny Craig em relação ao Cerberus. Então, eu queria a página para mim poder analisar, para ver o contexto. Porque, veja bem, em nenhum momento eu falei que o Lenny Craig era referência. Como eu já falei anteriormente, vou repetir pela segunda ou a terceira vez que eu estou repetindo. O fato do senhor citar Lenny Craig em lives, em debates, né? Isso me despertou uma curiosidade para pesquisar sobre ele. E voltando ao comentário anterior que o senhor falou, o rapaz até falou que Lenny Craig é isso e aquilo. Aí eu comentei, eu não conheço Lenny Craig. Eu só fui atrás porque o Marcos Dias, ele cita muito esse autor e eu queria ver o que ele fala. Porque se ele cita o Lenny Craig como referência e o Lenny Craig,
ele fala sobre a questão histórica da Trindade, mostrando que existem dados, né, dentro do Novo Testamento que, digamos assim, é impossível negar isso. Isso só mostra que o Senhor citou, sei lá, citações. E outra, se Lane Craig, como eu já vi também, já pesquisei sobre ele, é muito criticado por muitos teólogos, porque, segundo as minhas pesquisas, ele seria uma pessoa que flerta com o triteísmo ou com o modalismo. Mas isso não descarta, isso não anula o que ele escreveu sobre a questão histórica da Trindade. Isso não anula. Isso não anula o argumento dele de que ele fala que a Trindade, no caso ali, tem dados que os próprios autores, os apóstolos, deixam bem claro no Novo Testamento, que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, tá? Eu vou ter que lhe cortar aqui. Então isso daí é uma palavra do Senhor, dizer que Lenny Craig não é confiável, então você não pode citar ele, você não pode usar ele. Eu acho isso um equívoco da parte do Senhor, tá? Vamos lá. Eu perguntei, Otto, qual é o axioma zero da nossa doutrina? Eu escutei, mas como o Senhor... Só um minuto. Como o Senhor estava falando de coisas e, digamos assim, falando do que eu falei e tal, querendo, obviamente, levantar espantalhos, eu tenho o direito de responder, eu tenho o direito de defender esse ponto e deixar claro. Porque, primeiro, nós estamos dentro de uma conversa democrática. E outro ponto, o fato do Senhor fazer essa pergunta sobre não sei o que zero e sei lá o que, isso não descarta todos os meus posicionamentos e os meus argumentos em relação à sua doutrina. Porque o que deu a entender foi o seguinte, que o convite para eu vir na sua live foi para, digamos assim, esclarecer esses pontos, por que a morfia era um teratoma e tal, e não fazer perguntas aleatórias do seu livro. Porque em nenhum momento o intuito dessa live, até eu acho que não era esse, né? Mas o senhor está querendo, digamos assim, justificar algo para tentar invalidar os meus argumentos. E mesmo que eu não tenha lido esses marcos zero ou não sei o que, não invalida o que eu pontuei especificamente. Entendeu? Não invalida. Ok. Então, sobre essa parte aqui, o que ficou claro? Eu quero que você que está em casa entenda. O Carlos não sabe a estrutura básica da nossa doutrina. Eu não perguntei o axioma zero no livro, porque quando eu falo de livro, ele disse que não pode falar de um livro que ele não tinha lido. Quando eu nem toco agora em livro, ele está falando que não foi para me perguntar. Estou perguntando da doutrina. Da doutrina. Qual é o axioma zero? E não adianta ele pesquisar Ctrl F, axioma zero, que ele não vai encontrar. Sim, então voltando ao ponto. O que é a nossa base? Ele não sabe. A citação sobre o modalismo não tem nada sobre modalismo. A questão de subordinação ontológica no que diz respeito à essência divinal também não tem nada sobre. A questão no que diz respeito ao Lenny Craig não tem correlação a uma coisa com outra. Ao que ele disse, ou seja, tudo que ele aponta, tudo que ele cita, todas as acusações que ele falava em vídeo são alheias, são coisas da cabeça dele. Não existe nada, absolutamente nada que ele citou que de fato está falando da nossa doutrina. Se ele não conhece o que é a base da nossa doutrina, o axioma de fato da nossa doutrina, qual é a diferença do ad extra, geracional para o criacional, como isso se dá, o egresso, o que é de palpável realmente dentro da nossa doutrina, dentro desse egresso. Se ele não conhece essas questões, ele não conhece nada de morfia. Mas, para não entrar... E aí ele cita também, ele fala assim, que houve, na fala dele, não nessa, houve um erro de categoria, porque não se pode comparar as questões humanas com as questões eternas. Pois é, a Trindade ela se desenvolve, a clássica que ele definiu, se desenvolve através de comparações. Que assim como o homem chega a ter uma intelecção e compara o modo do homem enxergar a uma verdade, que é o verbo mental, assim é Deus, só que no modo de depuração, evidentemente. E aí sempre comparando, né, que a diferença da geração para a relação não se dá no ato do Pai ser fonte, ou seja, na ausência do Pai ser fonte, mas sim em que ele dá ser, ou seja, a substância, e por isso que é filho, em comparação com a família, com aquilo que é terreno. Tudo isso aí a própria Trindade faz, e que ele disse que não podia se fazer. Mas nós vamos falar agora sobre
a questão da Trindade, que eu acho que o Otto está querendo falar sobre isso. Então, Otto, eu espero que nesse momento, que é para falar de Trindade, não fale de morfia. Porque quando eu estava falando querendo falar de morfia, você estava falando de Trindade. Eu estou separando as coisas, você está misturando. Tudo bem, você não precisava realmente saber sobre morfia, apesar de você deixou bem claro que nunca leu nenhum livro e pegou algumas coisinhas, né, de um deles para tentar combater. Tá, se você nunca leu, tudo bem. Se você não sabe a base, tudo bem. Você não precisa mesmo saber. Só sobre a sua doutrina, o que você crê, o senhor precisa conhecer, certo? Então, o que eu queria saber, primeiramente, e eu não estou nem entrando em questões filosóficas aqui, o que eu quero saber é se você crê na geração eterna, não estou falando de procedência lógica e não temporal. Se o senhor crê na geração eterna ou se o senhor crê na relação eterna. Ou seja, Deus de fato gerou Jesus ou só existe uma relação eterna? A minha pergunta é muito simples sobre o que o senhor crê. Vai falar. Vamos lá. Eu creio, obviamente, na geração eterna, porque ela é bíblica, né? O filho, ele estava com o pai desde a eternidade. A gente vê isso claramente em João 17, versículo 5, né? E está muito explícito, tá? Então, essa questão de geração eterna, eu acredito que não é no sentido, digamos assim, de criatura, que Deus pegou, teve um filho, no sentido humano. E o que o senhor fez a comparação anteriormente, né, com a minha fala, que não podemos comparar coisas humanas com coisas eternas, não foi exatamente isso que eu falei. Eu falei que dentro do contexto que o senhor colocou ali, né, é um erro de categoria, dentro do contexto que eu já li, e o senhor pode voltar aí a gravação e ver depois. Que quando o senhor coloca lá o contexto filosófico e teológico no mesmo patamar, até no contexto filosófico é natural, digamos assim, a questão de procedência no sentido humano, ou seja, o pai gera um filho, certo? Ou seja, o pai humano, né, um pai humano da terra e tal, uma pessoa normal, se une com a mulher e eles têm um filho, ou seja, o pai gera um filho, certo? No sentido humano. Agora, quando o senhor coloca no mesmo patamar teológico e diz que o pai gera o filho, que seria Jesus, né? Isso daí é que é o erro de categoria. Porque comparar uma coisa cronológica no sentido filial com uma coisa eterna é um erro de categoria. Não tem para onde correr. Foi isso que eu falei. Agora o senhor generalizou a minha fala, né, para dizer, não pode falar sobre questão de... Não pode fazer comparações de coisas da terra com as coisas eternas. Eu não falei isso. Isso daí é uma generalização da sua parte, um espantalho que o senhor levantou. Eu estava falando de algo específico, tá? Então é muito comum, obviamente, as pessoas distorcer o que a gente fala para poder se sobressair, né? Mas comigo não funciona. Então, eu acredito sim na geração eterna, como está descrito na Bíblia. Não da forma que o Senhor coloca, tá entendendo? De uma subordinação ontológica. Tá, você disse que crê então na geração eterna e não na relação. Ou seja, existe uma geração ontológica. Sim. Se o senhor crê nisso, o senhor está se definindo como um trinitário clássico. Essa geração eterna, ela precisa acontecer. Se ela não aconteceu, ela não é geração. Diferente do professor Jeremias, que está aí na rolagem, né, que não tem nada contra, o professor sabe, né? Ele começou dizendo que crê na geração ontológica e agora crê na relação e não mais na geração ontológica, que migra. Todo mundo pode migrar, né? De doutrina, não tem problema. E o senhor está dizendo que crê na geração eterna. Pronto. Se é gerado, o filho, de fato, ele precisa ter a essência plena, a ação precisa ser honesta. E aí surge a pergunta: a divindade em Jesus, ela parte de si mesmo? Ela é de si mesmo ou ele vem do Pai? Existe alguma coisa de Jesus que vem dele mesmo ou o Pai é fonte de tudo que Jesus é? Estou falando dessa questão metafísica, certo? Não estou falando de questão terrena.
ok? Jesus, a minha pergunta eu vou reformular, para ser objetivo, que sempre que eu pergunto uma coisa, você vai para outras. A minha pergunta é muito simples. Jesus é Deus de si mesmo ou ele é Deus no Pai? Vamos lá. Essa questão aí da geração eterna, o Senhor colocou outro espantalho que eu não falei, que não cria na relação eterna pai-filho entre as pessoas. Eu só falei que eu cria na geração, tá? Mas, respondendo especificamente, existe sim a relação pai-filho dentro da Trindade. Geração relacional, nesse sentido, tá? Porque é impossível negar que existem essas relações dentro da própria divindade, e a própria Escritura mostra isso. Agora, respondendo aí o que o senhor falou, se Jesus era Deus em si mesmo, é isso? Sim, se Jesus. A minha pergunta foi simples. Jesus, a essência divina é de si mesmo ou é do Pai? Na verdade, a essência, ela é comum ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque na sua teologia, né, digamos assim, o Senhor não acredita nisso, né? É como se Jesus fosse Deus e ao mesmo tempo não fosse, que é uma contradição lógica, né? Isso cai no princípio da não contradição. Já na nossa teologia, Jesus, ele é consubstancial com o Pai, ou seja, o homousios, da mesma forma que o Espírito Santo é. Então, se eles são da mesma substância, não existe inferioridade de divindade ontológica, não existe. Essa inferioridade de divindade só existe na sua doutrina morfia, porque uma hora Jesus é Deus plenamente e depois Jesus não é. Aí Jesus só é Deus porque o Pai habita nele. Isso é uma contradição. Uma contradição. E, resumidamente falando aqui, só esse ponto aí já coloca toda a sua doutrina Deus e morfe por terra. Então, eu não preciso, digamos assim, ler de capa a capa para tecer um conhecimento desse, tecer um argumento desse tão óbvio e claro. Não preciso. Porque se existem contradições internas, e é essas contradições internas que eu estou focando aqui, eu não estou dizendo, eu li todo o teu livro e agora eu posso criticar. Isso não existe, meu amigo. Não existe. Porque a partir do momento que eu uso a minha razão para ler alguns trechos da sua obra e tal, e vejo contradições internas, eu estou combatendo, eu estou criticando especificamente, essas contradições internas, que inclusive, digamos assim, desmorona esse castelo de areia que você construiu, tá entendendo? Infelizmente. Então eu não preciso saber o que é não sei o que zero, como é o nome? Absoluto zero, sei lá como é, eu esqueci até o nome. Enfim, eu não preciso saber qual é o ponto 1, qual é o ponto 2, qual é o ponto 3, qual é o ponto 4, porque internamente existem contradições dentro do seu livro, meu amigo. E é isso que eu estou debatendo aqui. Eu não estou, digamos assim, vindo aqui para responder um questionário sobre o seu livro. Otto, de novo você está misturando as coisas. Você já está falando de livro de novo. Eu estou falando assim, parou de falar na hora de falar de livro, você estava falando de Trindade. Na hora que é para falar de Trindade, você está falando do livro. Dá para o senhor ser organizado, pelo menos nas ideias, porque assim, o senhor é um mar de contradição. Por exemplo, o senhor disse assim, você feriu o princípio do terceiro excluído. O princípio do terceiro excluído, qualquer cidadão básico sabe que é impossível que uma coisa seja e ao mesmo tempo não seja sobre o mesmo aspecto. Ou seja, se você soubesse o básico da nossa doutrina, você saberia que Jesus, ele tem uma consubstancialidade em grau de composição, então não é o mesmo aspecto. E tudo isso nós já desenvolvemos no axioma zero, que o senhor não sabe nem o que é. Até para falar o nome você não sabia. Então é um mar de contradição. Eu perguntei se Jesus tinha uma essência divina, de si mesmo ou do Pai. Você disse não é de si mesmo nem do Pai, é que a essência divina compartilha pelas três pessoas. Dá uma lida mesmo no livro de Ruiz de Montoya, certo? Um trinitariano do século XVII, chamado De Trinitate, na questão 27, artigo 1, disputa 1, parte 1, diz assim: embora o Filho não tenha essência de si mesmo, ele possui a essência do Pai pelo ato da geração. Aqui deixa muito claro que a essência não é comum, que é uma coisa, não é como se a sede fosse a essência, onde habita, não. O Pai é a essência, e o Filho não tem a essência de si mesmo. Isso é trinitário, que está falando isso aqui. Então, se a contradição existe, ela é trinitária.
certo? Então, assim, confundir isso aqui é o básico, meu irmão, que você não deveria fazer. E olha, irmão, eu só peço uma coisa, já é 10h17. Observe que minhas falas são todas curtinhas, eu falo tudo menos de 1 minuto para poder lhe dar tempo. Estou lhe dando tempo para falar tudo, mas mesmo eu lhe dando o tempo que for, parece que quanto mais você fala, mais coisa misturada você faz. Você conseguiria anotar, por exemplo, toda pergunta que eu fizer é um pedido meu. Estou falando com respeito, tá, irmão Carlos? Eu não quero lhe humilhar aqui, não. Se você pegar, ver minha pergunta, e quando você estiver andando, falando de outras coisas, olhar lá o que eu perguntei e dizer, não, eu tenho que responder isso aqui. Quando eu perguntar de livro, você fala de livro. Quando eu perguntar de Trindade, você fala de Trindade. Quando eu perguntar de Mofia, você fala de Mofia. Quando eu estava falando de Mofia, do livro, você estava indo para Trindade. Quando eu falo, você disse que aí eu falei de uma coisa, você disse que não precisava saber o que estava no livro, e sim entender a doutrina. Quando eu falo da minha doutrina, mas não do livro, você ia para o livro. Agora que eu disse, olha, eu deixei bem claro, não estou falando de Mofia, não estou falando de livro, estou falando de Trindade. Aí o senhor está falando coisa com coisa, então vou repetir novamente, né? A Trindade clássica, o Pai é a fonte de fato. Não é fonte igual o professor Jeremias acredita que é fonte de água. Não é fonte de água. É fonte no sentido de causa. Ele é o causador, como eu li Ruiz de Montoya. Quem não crê nisso é chamado daqui, do próprio Ruiz de Montoya, também na disputa 27, ele chama de doutrina de autoteanos, quem acredita que o Pai é de si mesmo, o Filho é de si mesmo e o Espírito Santo é de si mesmo. Isso é chamado de triteísmo, tá aqui, triteísmo, que vai determinar, inclusive aqui estão combatendo Calvino, para quem não sabe, Calvino foi combatido por causa da fala dele, e aí até diz, olha, até se diz assim, olha, o trinitário, talvez Calvino não cria bem isso, mas o que ele disse representa tal coisa, e combateram veementemente a doutrina de Calvino, como se houvesse só relação e não uma geração. O que existe é uma geração. Evidentemente que a relação tem que ter. Ora, se o Pai é uma pessoa, o Filho é outra, e o Espírito Santo... E você crê que o Espírito Santo é um, o Pai é outro? Tá, beleza. Ninguém está falando sobre não existir relação. Estou falando de substituir a geração por relação. Foi isso que eu havia feito. Isso outrora. E sobre a questão do aspecto havia sido citado. Tá. A minha segunda pergunta é muito simples, irmão. Baseado na sua doutrina. Estou falando só da sua doutrina. Trindade. Baseado na sua doutrina. A mente é uma para as 3 pessoas. O senhor sabe que na sua doutrina, Trindade, a mente é uma para as 3 pessoas. A essência é uma para as 3 pessoas. Tudo é uma para as 3 pessoas. Certo? Isso cai no princípio dos indiscerníveis. E o senhor já deve ter estudado isso, deve ter visto meus vídeos e procurou uma solução. Eu quero que você me diga como que é possível discernir a relação entre essas 3 pessoas, se o que determina uma pessoa em relação a outra é o que um é e o que o outro não é, certo? Se, por exemplo, se eu pergunto para você, antes de entrar no princípio dos indiscerníveis, eu acho que eu tenho que entrar nessa questão. Para o senhor, o filho, ele tem essa idade divina ou não? Porque o pai, a gente sabe que ele tem essa idade divina, ele é o ser frontal. Jesus, para você, tem ou não tem essa idade divina? É muito simples a pergunta. Jesus tem ou não tem essa idade divina? Repetindo, Jesus tem ou não tem essa idade divina? Vamos lá. O senhor fez várias perguntas, né? Várias perguntas. Não, o senhor fez outras perguntas anteriormente. Mas veja bem, eu vou responder com todo respeito. Eu sei que a live é do senhor, mas veja bem. Eu vou responder da forma que eu entendo, não da forma que o senhor quer ouvir, tá entendendo? Porque é a minha fé, eu tenho que responder de acordo com a minha fé, de acordo com o que eu creio. E sobre a pergunta que o senhor fez anteriormente, isso incluía uma parte da morfia. Por isso que eu citei a questão da morfia. Porque a sua pergunta, ela foi restrita à sua fé. Tá entendendo? Ela não foi uma pergunta genérica em relação ao que a Bíblia fala. Mas veja bem, o senhor falou o seguinte, que eu tinha falado sobre o princípio do terceiro excluído. Em nenhum momento eu citei esse princípio. O que eu falei foi o princípio da não contradição. E a sua live está gravada, depois você pode olhar, tá? Eu não falei isso.
Inclusive, o mar de contradições que a gente vê está exatamente nos seus livros. Não só, talvez tenha mais, né? Porque eu só tenho os 3, né? Só tenho 3 livros que o Senhor mandou. Tipo, o monoteísmo absoluto, a morfia na filosofia e a morfia no Antigo Testamento. E todos esses 3 livros existem contradições, digamos assim, inconsistências internas, obviamente. Então, digamos, essas perguntas que o senhor está falando aí é relacionado ao seu conhecimento prévio da morfia. Não é algo, digamos assim, comum academicamente, não é algo unânime academicamente, tá? Então, essa questão de, como é, Luiz de Montoya, né, que o senhor falou, falar sobre essa questão de triteísmo. Pois é, eu ainda não analisei a obra dele, a referência, e o que ele fala sobre isso. Porque uma coisa é o senhor ler e interpretar o que ele falou. Outra coisa é eu ler e interpretar. Porque muitas pessoas, hoje em dia, é o seguinte, que Deus é isso, isso e aquilo. Aí quando a pessoa vai ler, não é isso que Deus falou, gente, pelo amor de Deus. E sem contar que a sua interpretação sobre um texto bíblico, né, é uma coisa. O que a Bíblia realmente diz é outra. Isso olhando dentro dos parâmetros exegéticos, hermenêuticos e por aí vai. Porque é muito comum hoje em dia as pessoas lerem um versículo da Bíblia e atribuir a interpretação dele ao Espírito Santo. É muito comum. Aí quando você vai ler a Bíblia, o mesmo versículo, o mesmo capítulo, não é nada daquilo que o cara falou. Aí por isso que gera toda essa questão de ateísmo. Peraí, o Espírito Santo erra? O Espírito Santo está falando aqui que Deus falou isso, isso e aquilo. Aí outro pregador lá da outra igreja leu o mesmo texto, o mesmo versículo e disse que o Espírito Santo falou outra coisa. Aí gera-se, né, uma contradição. Tá entendendo? Gera-se uma contradição. Então, eu suspeito, né? Eu não estou dizendo que o senhor está errado sobre essa leitura de Luiz de Montoya, mas eu suspeito que deve existir algum conflito interno dentro dessa sua interpretação do que ele falou. Mas mesmo que ele tiver falado, existem muitos outros eruditos que não vão concordar com isso, inclusive quem defende, obviamente, a doutrina da Trindade. Assim, o que está provado mais uma vez é que tudo que você está falando é considerado o tal de teratoma. Eu falo uma coisa, você vai para outras que não tem nada a ver. Você fica misturando coisas, várias partes de outras coisas para entrar numa questão que eu não estou falando nada. Outra coisa que o senhor citou, você disse assim, você falou do princípio do terceiro excluído. Eu não entrei no princípio do terceiro excluído, e sim da não contradição. Pois é, o axioma que eu trouxe, qualquer pessoal, você que está em casa, pesquise, coloque a frase assim, é impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. E vai aparecer lá para você, no Google vai aparecer princípio da não contradição. Ou seja, ainda que eu tenha utilizado a palavra princípio do terceiro excluído, que verdadeiramente, eu errei nessa parte, citar o nome errado, eu não fiz a aplicação errada, eu citei exatamente o que você errou. Ou seja, você não se absteve no axioma citado e foi para outras questões. E esse é o primeiro fundamento. Outra coisa que eu perguntei foi se Jesus, se ele tem ou não a cidade divina. Você disse que isso aí não tem nada a ver com a Trindade. Se você tivesse lido, assim, se você tivesse lido pelo menos uma obra de Trindade clássica, você saberia que isso não tem nada a ver, isso aqui é fundamento da própria Trindade, que se vai falar sobre as... Pega livros em simples, tem livros tão fáceis de se aprender, por exemplo, o livro por exemplo, esqueci o nome de um padre, que é bem simplesinho, o livro mais raso que tem para se entender essas questões, que inclusive o professor Jeremias já tem ele, né? Um rapaz deu para ele. Ruiz de Montoya, como é que é o nome dele agora? Rui Marinho. Ele vai trazer estes princípios. Você sequer tocou de novo no assunto e falou um monte de coisa. Sim. Agora, sobre o princípio da não contradição, eu queria que você me explicasse, tá? Tudo que um é, o outro, se ele perdão, o princípio da não contradição não, o princípio dos indiscerníveis. Tudo que um se o outro eu caio no princípio dos indiscerníveis.
Ou seja, se o pai ele tem essa idade, o filho também tem essa idade, então aqui são fontes. Logo, um não pode ser gerado do outro, já entra em contradição. E se não houver nenhuma diferença em questões atributivas, ou seja, de atributos, eu caio nesse princípio da não contradição. Então, como resolver e não cair no modalismo? Tá aqui o Baruch, tá aí assistindo a live, ele vai amar isso, porque assim, um trinitário, e no máximo que ele pode ser, se não souber sobre essa base, é se conformar em ser um modalista, que é o teratoma que o senhor disse que a Mofia bebe. Eu gostaria de saber se a Trindade bebe ou não bebe desse teratoma, que é dizer, cair nesse princípio dos indiscerníveis. Uma coisa tem que diferir de outra para que ela não seja classificada como a mesma, certo? E qualquer coisa eu posso trazer com mais clareza isso. Bom, para falar a verdade, eu não tenho conhecimento desse princípio dos indiscerníveis. Mas pelo que o senhor está falando aí, dá a entender, né? Posso estar errado, mas dá a entender que é sobre essa questão da distinção, né, entre as pessoas. Veja bem, o princípio dos indiscerníveis, ao meu ver, ele não se refere à questão da ontologia, mas sim da questão da pessoalidade. E as pessoas, elas são distintas, e a gente vê dentro da própria Bíblia. A gente vê no Novo Testamento Jesus falando que ele é distinto do Pai. A gente vê isso muito claro. João 14, versículo 16, a gente vê mais claramente, digamos assim, uma citação praticamente trinitária, onde aborda as três pessoas. A gente também vê em Mateus 28, 19, sobre a fórmula batismal, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos essa distinção de pessoas e, ao mesmo tempo, uma unidade em um único nome, tá? Então, eu acredito que esse princípio dos indiscerníveis, ele não pode ser aplicado à questão da ontologia, até porque nós não estamos falando de um triteísmo, nós estamos falando de um monoteísmo, certo? Da trindade clássica, onde a gente vê as hipóstases que subsistem nessa mesma substância, e elas têm, sim, distinções entre elas dentro dessa mesma substância, tá? Isso é o que a Trindade fala, isso é a doutrina da Trindade. Tá. Vamos lá. Você não citou nada do que eu perguntei de novo sobre o princípio do discernível, mas pelo menos o senhor foi sincero e eu respeito. Se o senhor não entende, eu prefiro que o senhor diga, olha, isso aqui eu realmente não conheço, não tem problema, eu não vou tentar fazer nada, respeito isso. Tá, você não conhece, tá, eu não vou nem entrar nessa questão. O que o senhor pontuou, e parabéns por isso, o senhor pontuou uma assimetria enquanto ser pessoal, mas uma simetria enquanto ontologia do ser. É verdade. Concordo, isso aqui não é trindade, isso aqui é morfia. Então você concorda que sim, se há essa distinção, essa assimetria, ela tem que ser enquanto as pessoalidades e não enquanto a essência divina. É verdade, coaduno perfeitamente, perfeitamente. Então essa é a assimetria. Se há uma assimetria, eu preciso agora entender aonde ela está. Por exemplo, na nossa doutrina, o filho procede, mas o pai não procede de ninguém. Na nossa doutrina, o filho de fato é gerado. Então, o pai ele tem a atributo da seidade, enquanto o filho não. Na nossa doutrina, o pai ele é simplíssimo, enquanto o filho ele é composto, a pessoa da essência divina. E aí eu estou vendo graus de distinção entre uma pessoa e outra. Então, não tem como eu misturar e cair no princípio dos indiscerníveis, porque eu tenho gênero, eu tenho graus de lapidação de entendimento dessa mesma questão. Enquanto a Trindade clássica, ela não vai aceitar estes princípios, e a Trindade acredita, a clássica, que o Filho também tem o atributo da seidade divina, que já é uma contradição. Portanto, é um teratoma e uma contradição. Com alguém é gerado e ao mesmo tempo tem a seidade divina, que você nem tocou no assunto da seidade, você não pode nem balançar a cabeça. E no que diz respeito ao princípio dos indiscerníveis, você precisa discernir o que de fato
alguém muda de outro. Porque se a questão for, porque um é pai, o outro é filho e o outro é espírito, essa questão é modalista, é a única diferença também do que o modalismo apresenta. A distinção, ela não se dá na estrutura do ser, mas sim em outras questões que diz respeito a outros princípios. Inclusive, vale ressaltar, pessoal, que para a Trindade, Deus não tem três mentes, Deus não tem três pensamentos, não, é uma só vontade, é uma só mente para as três pessoas, certo? Então Deus tem uma só vontade, Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesmíssima vontade, não é a vontade do Filho se submeter do Pai, nada disso, é a mesma vontade. Isso a gente pode tratar acerca disso também, até mesmo estou aqui com a referência aqui, a gente lê depois em outro momento, de Gonet, entre outros, né? A outra pergunta que eu quero fazer aqui para o senhor, irmão, para não demorar muito também, qual é, sobre Trindade Clássica, tá, irmão Carlos? Tá me ouvindo? Trindade Clássica, irmão Carlos. Depois você dá uma pesquisada no Google essas coisas, irmão. Trindade Clássica. Qual foi o livro que o senhor leu de Trindade Clássica, para a gente poder falar dela? Trindade Clássica, tá? Porque eu vi que na minha pergunta anterior você estava falando de Bíblia. Eu pergunto uma coisa e você foi para a Bíblia. Tá, a gente já vai para a Bíblia. Mas antes, qual foi o livro de Trindade Clássica que o senhor leu? Aí eu te respondo com outra pergunta. Eu posso falar de Trindade Clássica só se eu ler um livro da Trindade Clássica? Sim. Não. Primeiro porque a gente tem pesquisas, né? A gente tem Google, a gente tem revista da Escola Dominical, a gente tem, digamos assim, dicionários bíblicos, enfim, tem várias coisas que falam sobre a Trindade Clássica. Inclusive sobre a questão do credo, né? Atanasiano constantinopolitano. Enfim, a gente tem tudo isso e vê, dentro da questão da história, como a doutrina se desenvolveu. E, enfim, uma parte, digamos assim, eu posso dizer que eu li, sim, sobre a questão da Trindade Clássica. Nesse livro aí que o senhor falou, eu li algumas páginas, né, do William Lane Craig. William Lane Craig, Cosmologia, quando ele fala sobre a questão lá dessa pergunta, né, que, digamos assim, foi um desafio para a igreja, diante dos ataques dos hereges e tal, como eles poderiam falar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, sem cair no triteísmo e sem cair no modalismo, certo? E daí veio os concílios e tal, e gerou-se essa doutrina que a gente crê. Ou melhor, sistematizou aquilo que já existia dentro da Bíblia Sagrada. A relação, né, explícita da Trindade. Então, a questão da filosofia, ela é apenas uma ferramenta para explicar essas relações, como eu já falei milhares de vezes aqui nessa live, né? Falei milhares de vezes aqui, usando aqui uma figura de linguagem, obviamente, que essa questão da Trindade, nós temos dados explícitos mostrando que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E mesmo assim não são três deuses. É um único Deus em essência, certo? E três hipóstases que têm essa mesma natureza comum a eles mesmos, certo? Ou seja, existe uma distinção de pessoa, né, dentro da Trindade. Existe uma distinção. E isso não quer dizer que são três deuses, não, porque é uma única essência. Agora, se fosse três essências distintas, aí a gente teria um triteísmo, seria um problema gigantesco, né? Mas a igreja já deixou bem clara que, digamos assim, não são três deuses, porque está lá na Bíblia. O Espírito Santo é Deus, Atos 5, verso 3, 4. Né? Jesus é Deus, Tito 2,13. E tem várias outras partes que mostram que o próprio Pai é Deus, né? 1 Coríntios 8, verso 6. Então, a gente vê isso. Aí eu quero fazer uma pergunta para o senhor, né? O senhor fez várias perguntas. E o intuito aqui não era nem falar de Trindade, né? Pelo que eu entendo, o senhor me convidou aqui para falar sobre as contradições internas
que possivelmente a gente consegue ver dentro do seu livro. Aí já trouxe aqui para uma questão de trindade, para, digamos assim, praticamente um debate aqui, né, praticamente. Então, fica muito estranho essa questão, porque veja bem, o senhor usou termos filosóficos, né, tipo, não sei o que é isso, o que é o marco zero, o que é não sei o que e tal, tal, tal. Bom, eu fui aqui convidado para falar sobre as contradições internas que eu pontuei, sobre esse teratoma que eu falei. E eu mostrei no começo da live que você perguntou, mostrei a parte da Trindade, que tem semelhança com a doutrina da morfia, que a morfia prega. Aí eu falei, o Filho é eternamente gerado, não criado. Isso é uma, digamos assim, uma das peculiaridades da doutrina trinitária. Nós falamos isso. Aí, a questão do unicismo, a questão do unitarismo, já demonstrei, dentro do seu próprio livro. Inclusive, o senhor pode fazer uma pesquisa, colocar aí, sei lá, numa inteligência artificial, para fazer uma análise profunda do seu livro. O senhor vai ver muitas contradições ali. Inclusive, eu não preciso nem refutar a doutrina da morfia, porque ela mesma se autorrefuta. Ela mesma se autorrefuta. Então, veja bem, partindo do pressuposto de que essa doutrina aí, inclusive, tem uma crítica muito interessante sobre essa doutrina da morfia, porque o senhor fala que ela é uma ferramenta hermenêutica e exegética para poder compreender os textos bíblicos, ou seja, isso seria um dogmatismo, seria uma imposição, né, digamos assim, da interpretação da Bíblia, com algo que o Senhor mesmo criou. E isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com exegese. O seu livro se propõe mais a uma exegese do que propriamente uma exegese. Ok. Interessante. Vamos lá. De novo, o senhor provou mais um teratoma da Trindade. Eu perguntei, eu estava falando sobre a simetria, falei sobre essas questões. Se eu for para outras coisas de novo, já meteu morfia de novo. Sempre assim. O senhor pega uma parte de uma coisa e mistura com outra. Isso é o teratoma que o senhor estava citando. E é o que o senhor faz. Todas as vezes, qualquer pessoa que está aqui está vendo que tudo que a gente pergunta, o senhor cria um teratoma. Ou seja, você mistura um monte de coisa, né? Aí o senhor, o teratoma é tão grande que eu só perguntei para o senhor uma coisa assim: qual foi o livro de Trindade clássico que o senhor leu? Você disse que nunca leu nenhum e não precisa ler, mas o senhor chegou a ler partes do livro de Lenny Craig. Lenny Craig nem crê em Trindade clássica, primeiramente. Por isso que o seu teratoma é gigante, meu irmão. Lenny Craig nem crê em Trindade clássica, tá? E você, católico, que estiver ouvindo, presta atenção que eu vou dizer aqui. Você, católico, que estiver ouvindo isso aqui, o Carlos está dizendo que Lenny Craig acredita na Trindade clássica, certo? Se você não comentar aqui e dizer que se acredita ou não, você está apoiando isso aqui, entendeu? Sim, voltando ao ponto. Você disse que era Trindade clássica, beleza. Aí você disse que leu partes, porque assim, parece que o senhor lê, o teratoma é bem feito, né? O senhor lê parte de uma coisa, parte de outra, parte de outra. E, para não piorar, o senhor disse para fazer uma análise na IA para analisar meu livro. Ou seja, o senhor faz análise por IA. Agora deu para entender por que o senhor fala do que não entende. Aí o senhor disse, porque o senhor usou termos técnicos. Pois é, tem entropia, pericorese, união hipostática, tantos e tantos nomes que a Trindade desenvolve, são só conceitos filosóficos, certo? Volto a dizer, toda vez que eu falo menos de 1 minutinho, 2 minutinhos, eu falo pouco, irmão. O senhor, quando fala, meu irmão, vai para tanto lugar. Por que você não é objetivo como eu? Você pode falar 20 minutos, não tem problema, mas fale objetivamente, certo? Então, eu gostaria, eu vou fazer só assim, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que ainda agora você tocou de Bíblia. Quando eu falei do livro, você estava indo para fora do livro. Quando eu falei fora do livro, você estava indo para o livro. Quando eu falo da morfia, você estava indo para a Trindade. Quando eu estou em Trindade, você quer ir para a morfia. É uma mistura, é um teratoma, meu irmão, que eu vou dizer. Eu vou perguntar de Bíblia agora. Bíblia, observe, pelo menos essa, meu irmão. Bíblia, tá? Qual é o texto que o senhor se fundamenta que existe uma essência, que o senhor diz que crê na Trindade clássica e o senhor não precisa ler livro de Trindade clássica para ser trindadiano clássico. Aí você foi para a Bíblia. Qual é o livro
que define a definição. Estou falando a definição, conceito trindade. Qual é o autor que define o conceito trindade nas escrituras? Ou até na Bíblia, se eu vou fazer um teratoma, pegar o João, um pedacinho de Pedro, um pedacinho de Paulo, um pedacinho de talvez até de Virgem Maria ou algum outro. Quem definiu na Bíblia que existe uma essência comum a três pessoas, como você disse que trindade clássica é isso? Quem, de fato, definiu, biblicamente falando? Sai essa pergunta bíblica que eu fiz. Para ser sincero, se o senhor não responder essa, acabou, meu irmão, porque nenhuma... Mas vamos lá, eu não quero estar muito. Fique à vontade. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual foi o autor bíblico que elucidou o conceito de que existe uma essência em três pessoas? Certo? Se quiser dar uma pesquisada, pode pesquisar aí. O conceito de uma essência em três pessoas. Essa definição de um conceito bíblico, eu não estou pedindo para o senhor e nem falando que a palavra trindade não existe, nada disso. Ninguém está falando de palavras, estou falando de conceito. O senhor diz que não precisa ler livro de trindade clássica porque você encontra na Bíblia. Pois é, a trindade clássica o senhor definiu na live que é uma essência em três pessoas. Quem é que mostra que Pai, Filho e Espírito Santo é uma só essência nas três pessoas? Baseado em qual texto? Qual autor? Vamos lá. Primeiro, o senhor, digamos assim, levantou vários espantalhos, né? Porque, tipo, o senhor faz a pergunta, eu sei que a live é do senhor, mas veja bem, o senhor colocar, digamos assim, uma ditadura na sua live, isso prejudica o debate saudável e democrático. Veja bem, se eu falar, você confundiu várias coisas e tal, é porque é o seguinte, a sua estratégia é essa. Você faz vários ataques, várias perguntas, aí quando eu vou defender dos ataques e responder as perguntas, o senhor diz que eu estou falando de várias coisas ao mesmo tempo e tal. Mas é exatamente isso que você está fazendo? Primeiro você levantou o espantalho e eu estou aqui defendendo os seus ataques, tá? Tô rebatendo os seus ataques. Falou que eu teria citado que Lenny Craig defende a trindade clássica. Eu nunca falei aqui nessa live, meu amigo, isso daqui. Eu falei o seguinte, respondendo a sua pergunta. Qual foi o livro que você leu e tal. Bom, eu mostrei que nessa parte do livro de Lenny Craig, que é na parte da trindade, porque no livro não tem só trindade, meu amigo. Ele fala de várias coisas da filosofia, né? Desde o começo, aí você vai pelos temas. Aí veja bem, se eu vou escrever um livro, né, e vou falar da trindade, mas antes de eu falar da trindade, eu falo de outros temas relacionados a outros assuntos, aí, digamos assim, se eu não li esses outros assuntos todinho, e completei com a doutrina da trindade, o último tema, digamos assim, do livro, aí quer dizer que eu não li o livro. Gente, vamos ser sinceros, né? Como lá no livro do Lenny Craig tinha a parte lá, trindade, eu li a parte que fala de trindade especificamente. Porque, obviamente, que em outros temas ele não vai discorrer uma coisa que ele preparou para escrever, por exemplo, no tema específico. Não faz sentido, tá? E respondendo a sua pergunta, já que você disse que você não responde a pergunta minha, não sei o que, tal. Veja bem, o senhor, como eu já falei, né, levanta vários espantalhos. Infelizmente, isso daí é uma desonestidade intelectual, né? Uma desonestidade intelectual. E fala de teratoma e tal, mas isso é uma falácia, né? O senhor está querendo, digamos assim, se sair do cerne aqui, que na verdade é as contradições internas do seu próprio livro. Aí nós já estamos falando de trindade, beleza. Mas eu vou responder agora a sua pergunta, né? Qual é o ator que, enfim, fala que uma essência entre as pessoas, tal. A gente não tem um conceito, ou melhor, desculpa, a gente não tem uma definição de trindade na Bíblia. Agora, o conceito está lá, meu amigo. A revelação da trindade sempre esteve na Bíblia. Agora, o que acontece é que, como eu já falei várias vezes aqui nessa live, olha só, são 10h45. Eu já falei várias vezes nessa live aqui que os dados que mostram que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, né, e que se existe apenas um Deus, está no Novo Testamento. A revelação da Trindade está explicitamente no Novo Testamento.
Aí como você concilia, por exemplo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro dizer que o Espírito Santo é Deus, né? Atos 5, versos 3 e 4, certo? E o próprio apóstolo Paulo dizer que o Pai é Deus, 1 Coríntios 8, 6. E sem cair no triteísmo e no modalismo. Como você colocaria isso? Obviamente que a doutrina mais correta e mais próxima da Bíblia é a doutrina da Trindade. Porque ela responde, né, através dos concílios que houve essa necessidade de responder isso, e é um fato que o povo de Deus, a igreja primitiva, acreditava nisso, é tanto que os próprios apóstolos falam isso, porque se eles não acreditassem, Paulo estaria contradizendo o monoteísmo, quando afirma que Jesus é Deus. Pedro estaria, digamos assim, contradizendo o monoteísmo quando diz que o Espírito Santo é Deus. Tá entendendo? Então, essa sua doutrina aí, ela não é mais do que uma das várias heresias que surgiram durante o tempo e, obviamente, ainda vai continuar surgindo, como modalismo, como arianismo, só que elas vêm com outras roupagens. E, de fato, a sua doutrina é um teratoma, porque ela pega um pouquinho lá do pedacinho da Trindade, o Filho é eternamente gerado, não criado. Isso quem fala é a Trindade, certo? A doutrina da Trindade. Aí a questão do unicismo, que fala que Deus opera através de modos, não sei o que, tal. E a questão do unitarismo, que você disse que o Espírito Santo é uma emanação, você despersonaliza o Espírito Santo. Então já foi refutada aqui a sua doutrina. Eu só vim aqui mais por questão de cortesia mesmo, tá entendendo? Para poder explicar por que a sua doutrina é um teratoma. E aqui eu já expliquei. Mas agora você pode ficar à vontade, pode, enfim, fazer cortes aqui e tal, porque é exatamente isso que você faz, né? Vai fazer cortes. Eu não vou ter acesso a essa live, como sempre, né? Para poder me defender, obviamente, fazer os meus cortes, não vou ter acesso, né? Mas se o senhor for honesto, coloque lá no vermelhinho lá para mim baixar também fazer os cortes, porque aí eu vou mostrar suas contradições também. Vamos lá, pessoal. Só lembrando, tá, Carlos, aqui na live você tá falando tanto que quer até terminar, não tem nada de ditadura, tô fazendo perguntas, só pontuando aqui, tá? Eu já contrapôs os pontos que você citou, mas só pontuando. Na minha live, eu convidei o senhor para falar de Trindade e Mofia, certo? Esclarecendo um ponto e outro ponto. E na introdução, quando o senhor entrou, na introdução eu disse, nós vamos falar primeiro de Mofia e depois de Trindade. Você está dizendo assim, não, mas eu não vim aqui para fazer isso. Tá. Sobre debate, realmente, não é debate, mas se quiser fazer um debate, eu já falei com o Wesley do Podplay, certo? E fazer um debate de verdade. Se você quiser, a gente faz, tá? Fica aberto para você, não estou aqui querendo lhe prender. Se fosse um debate, pode ter certeza, eu não ia estar maneirinho igual eu tô aqui não, entendeu? Aqui o senhor está sendo bem recebido, aqui o senhor fala o quanto quer, inclusive, digo mais para o senhor, se você, digo mais, se fosse para fazer um debate, a estrutura era outra. Mas antes de eu citar outra coisa aqui, senão eu pedi um conceito bíblico, você disse que realmente não tem definição, aí você disse o Pai é Deus, o Filho é Deus, citou um monte de texto, ou seja, teratoma de autores bíblicos, até em autores bíblicos é teratoma, é mistura de uma coisa com outra para trazer uma definição que o senhor não trouxe. Resumindo, o senhor não trouxe, né, o conceito bíblico, né, de Trindade, não tem, então é um teratoma também. Sobre a questão que você tocou no Espírito Santo, que é ali no Espírito Santo, vamos ler Robert Leta, trinitariano, certo? Vamos ver aqui, ele diz assim, o Espírito de Deus é mencionado cerca de 400 vezes em todo o Antigo Testamento. Em geral, o Espírito é entendido como poder de Deus, ação e por muitas vezes extensão da própria personalidade divina. Mas na maioria das vezes e partes é pouco mais do que um atributo divino. Às vezes há um paralelismo poético hebraico e implica que o Espírito de Deus é idêntico a YHWH, ele cita, por exemplo, Salmo 139, mas isso simplesmente não nos leva a parte alguma, porque não há a menor indicação que o Espírito de Deus seja entendido como uma pessoa distinta. Ao contrário,
ele é o poder, o sopro divino, a atividade manifesta, o poder de Deus Todo-Poderoso no mundo. Isso aqui é um trinitariano que está falando. Se quiser, eu posso ler mais sobre trinitarianos aqui, certo? Posso citar mais referências de Robert Leder, entre outros. Inclusive, Robert Leder diz que os pais da igreja dos primeiros séculos não acreditavam que o Espírito Santo era uma terceira pessoa. Isso aqui é um trinitariano dizendo, e ele fala, é uma espécie de um binitarianismo. Inclusive, vale ressaltar também que ele fala nesse livro que há um subordinacionismo nos primeiros pais da igreja. E olha que ele fala, sempre puxando um pouco de saco para a Trindade, né? Então, o que eu quero dizer para você? Que o que o senhor está definindo não tem nada a ver uma coisa com outra. Outra coisa que vale ressaltar. O senhor disse assim, eu não disse que o Lenny Craig cria na Trindade clássica. É verdade, o senhor não usou essa definição. E eu não disse que o senhor afirmou isso. Então, por favor, não crie espantalhos. Eu perguntei qual foi o livro de Trindade clássica que o senhor leu. O senhor disse que não precisava ler nenhum para ser Trindade clássica, porque era na Bíblia. Quando eu pergunto de Bíblia, o senhor não tem um conceito na Bíblia. Então é um teratoma bíblico. Quando você vai para Lenny Craig, você diz, mas Lenny Craig eu li partes do livro dele. Ora, se eu pergunto, no contexto de que eu pergunto qual o livro de Trindade clássica o senhor lê, e o senhor me diz que leu Lenny Craig, desculpa, viu, meu irmão? Aí a coisa tá difícil, tá difícil. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, com todo respeito, tá? Com todo respeito. Hoje em dia, eu vou parar de dar espaço e de falar com quem não conhece. Assim, hoje em dia, para mim falar de Trindade, só vou conversar com quem entende de que é Trindade. No TikTok aqui, eu não lembro de ter conversado com alguém que de fato entende o que realmente é Trindade. Eu mesmo, eu sei que quem conhece muito de Trindade são católicos, que são os que desenvolveram a Trindade, mas eu não conheci ninguém ainda aqui no TikTok. Tá aqui o Robert, que sabe. Eu já debati com um cara que era sumeriólogo, egiptólogo, era tanta coisa que na segunda rodada o cara entregou os pontos. Eu falo até o nome dele, Sandro. Entregou os pontos e largou a Trindade na segunda rodada, certo? O cara egiptólogo, sumeriólogo, estudou para fora, para outros países aí eu vi um monte de lambari, eu não tô falando de você não, tá, Otto? Um monte de lambari acha que sabe que é Trindade. Passei 15 anos estudando, lendo de patrística, não é documento que outros ficam falando, não. Documentos lá, os documentos primários, lendo, buscando entender o pensamento de cada um. Aí vem o pessoal que acha que Trindade é o que está na cabeça dos outros. Desculpe, tá? Isso aí, olha, Trindade é um conceito ausente das Escrituras, ausente dos primeiros séculos, é uma construção dos pais da Capadócia, é bem estabelecido, inclusive nem é apenas nele, mas em Tomás de Aquino, no pseudo-credo que o Otto citou, de credo atanasiano, né? É um credo falso, que todo mundo sabe que é falso esse credo, que foi adaptado até o século IX, não é um documento original, certo? Então, assim, tudo isso está chegando ao fim, acabou. Certo? O que nós estamos defendendo, você que está em casa, o que é a homofia? Nós acreditamos que só existe um Deus, o Pai, ele é o autoteus, ele é o Deus em si mesmo. Jesus, ele é gerado de fato, essa geração não é temporal, portanto, agora Jesus, ao ser gerado, ele tem modo de contemplação ou composição do ser, a própria essência divina. Então, em divindade, Jesus não é maior e nem menor em relação à divindade, mas estruturalmente, sim, Jesus é menor nesse sentido de que o Pai é ingerado, encausado, e no sentido de que o Filho é gerado e não criado, certo? Mas ontologicamente falando, ou seja, no sentido divinal, não existe nenhum tipo de assimetria. O que existe é no sentido da pessoalidade, certo? Então, é essa a nossa definição. O Espírito Santo é a presença operativa de Deus. Enquanto Deus, o próprio Deus, é transcendente, ele age no meio da terra por meio do seu Espírito. É isso que nós cremos. Não tem negócio de divindade menor, maior. O Espírito Santo não é uma força ativa, certo? Ele carrega, sim, atributo de um ser pessoal. Nós temos 215 páginas, acho que no primeiro livro, já falando só sobre o Espírito Santo. Nós temos no sexto livro uma definição que vai trabalhar já em questões mais metafísicas, ou seja, a pessoa que não sabe o que é a homofia, ela pode falar porque todo mundo tem boca, mas ela comete problemas terríveis. Mas para ficar claro, né, eu quero deixar aqui a oportunidade para o Otto se despedir. Você fica à vontade, Otto. Se você quiser falar 10 minutos, 20, aqui está dando 11 horas, quero que você se despeça, né, agradeça ou pontue alguma coisa, fique à vontade, tá bom? E aí depois eu vou fazer isso pra gente encerrar a live.
Então, eu gostaria de fazer sim algumas pontuações, né? E já, digamos assim, já me despedindo aqui da live de todas as pessoas que assistiram, enfim. Quando eu falei que aqui era uma ditadura, é porque o senhor estava impondo que eu respondesse diretamente as suas perguntas e tal, tal, tal. Ou seja, tirando o meu direito de defesa das acusações que o senhor estava levantando ao mesmo tempo, né? Por isso que eu falei, essa daqui é uma ditadura. Tudo bem que eu tô na sua live e tal, enfim, mas o senhor não pode restringir o meu poder de fala no sentido do que eu estou falando. E a democracia, ela não se resume no tanto que você fala, tá entendendo? Porque, obviamente, eu falei aqui o tempo que eu tinha necessidade de falar. Mas, ao mesmo tempo, quase todas as vezes que eu falava, você falava assim, você tá criando um teratoma aí, fala uma coisa, depois fala outra aí, não sei o que, e tal, tal, tal. Então, isso, de certa forma, gera uma questão de censura da minha fala, né? Ou seja, o senhor tá querendo limitar a forma que eu tô falando, o jeito que eu tô falando, a forma que eu tô respondendo e também me defendendo também. Porque, de fato, o senhor falou que eu tinha afirmado que aquele autor Lenny Craig seria defensor da Trindade clássica, e em nenhum momento eu falei isso, e o senhor já voltou atrás e disse que eu não falei. Então, de Robert Leighton, sei lá como é que se pronuncia esse nome, se ele falar que a Chapeuzinho Vermelho existia, vai ter vários outros eruditos do mesmo patamar, até mesmo num patamar maior do que ele, falando que não existe. Então, o argumento de autoridade que o senhor está falando aí não invalida todas as pontuações que eu falei aqui em respeito da Trindade, sobre os dados que existem no Novo Testamento, sobre a sistematização da doutrina da Trindade através da história. Até porque, digamos assim, não é porque... sim, tem uma coisa muito importante. O senhor não sabe a diferença de conceito para definição. Não sabe. Porque o conceito da Trindade, ela está na Bíblia. O conceito da Trindade é uma revelação bíblica. Agora, a definição, que seria, no caso, uma sistematização, uma síntese do que já está na Bíblia, é uma coisa diferente. Então, o que nós temos no credo atanasiano constantinopolitano é uma síntese, né, do que já está nas Escrituras, do que já está na Bíblia, tá? Então, quando eu falei não tem nenhum autor que define, eu não falei que não existe o conceito de trindade, tá? Então, isso daí é o básico. Saber a diferença, a distinção de conceito e definição é o básico para um debate, tá entendendo? Uma pessoa que diz que tem, debati com um teólogo, não sei o quê. Meu amigo, eu debati com advogado, eu debati com professor de química, eu debati com pessoas também, e nem por isso eu fico falando essas coisas. E olha que eu coloquei no bolso essas 3 pessoas, um advogado que até, digamos assim, me ameaçou de processar porque ele passou vergonha, tá entendendo? Passou vergonha. E olha que eu não sou da área do direito, e o tema não era direito, o tema era política. Política da nossa cidade, tá? Então, se for usar isso daí como, digamos assim, para defender a sua autoridade ou algo do tipo, eu escrevi 300 livros, não sei o quê, para mim não importa. Existem contradições internas no seu livro e elas são claras e óbvias, né? Então, qualquer pessoa que for ler, e eu recomendo, leiam, quem tiver oportunidade, ou peça aí o Marcos Dias para enviar as cópias, né, do livro, ele vai mandar para você. E o fato de você usar uma inteligência artificial para fazer uma análise, isso não desaboniza o seu caráter crítico, porque veja bem, eu peguei aqui a sua obra e coloquei assim, mostre onde tem as contradições. Aí eu peguei a página e botei. Eu li, antes de vir aqui nessa live, eu li se era realmente uma contradição, porque eu não confio 100% em inteligência artificial. E eu acho que vocês também não deveriam fazer isso, porque inteligência artificial erra, e erra muito feio, tá? Aí eu fui lá conferir. Na página tal tá dizendo aqui isso e aquilo. Aí eu fui lá, li, isso aqui, de fato, é realmente isso e aquilo. E outro ponto que o senhor levantou. Qual foi mesmo o ponto que o senhor levantou? Foi vários ataques aqui, né? E quando a gente vai se defender, não pode.
Mas, assim, sobre o conceito, né, da Trindade clássica, não existe só em livros. Você faz uma pesquisa aqui simples no Google, você encontra o conceito de Trindade clássica. Então, isso daí que o senhor está falando de, você não leu nenhum livro de Trindade clássica, então você não sabe o que é Trindade clássica. Isso é uma falácia. Tá entendendo? É uma falácia, porque o conceito de trindade clássica não está limitado a livros. E o que eu falei sobre não ter lido um livro específico que tratasse só de trindade clássica, de capa a capa, isso daí eu não li. Agora, o livro de Lenny Craig, que ele trata, assim, de vários tipos de trindade ali, trindade social, trindade antissocial, enfim, uma infinidade ali, praticamente, né? Eu estou usando aqui uma figura de linguagem. Ele fala, sim, de trindade clássica, né? No meu ponto de vista, o que ele descreve ali é uma trindade clássica. Então, eu não preciso ler um livro, um calhamaço, só de trindade clássica. Não preciso, porque o tema já é... Enfim, é isso. Então, obrigado a todos. Agradeço aí o pastor Marcos Dias, né, pela oportunidade e tal. E, enfim, eu quero deixar claro aqui que o meu debate não é contra a pessoa do pastor Marcos Dias, não é contra a pessoa... as pessoas que acreditam na morfia também não é pessoal, né, tá? Mas sim, eu sou veementemente contundente nas minhas defesas apologéticas e no campo das ideias, somente no campo das ideias, tá? É isso, obrigado. Amém. Antes de eu falar algo, eu queria até te pedir, Otos, para, assim, quando você fizer algum vídeo, alguma coisa que você fizer, não faça mais o que você fez. É um pedido, tá? Não faça mais o que você fez, não. Não leve na molecagem, chamar Deus de teratoma, sabe? Não faça isso, porque você acaba ofendendo pessoas. Eu só coloquei seu vídeo, seu áudio e a foto. Eu me senti mal, tá aqui, os irmãos sabem. Eu disse pro irmão Bento, eu disse, rapaz, no fundo eu me sinto mal, porque é uma coisa que eu não gosto. Imagina o senhor que falando, né? Eu só coloquei uma imagem que corresponde exatamente ao que o senhor citou em vídeo e demonstrou aqui na live, né? Tá, o senhor disse que o conceito de trindade, ela não encontra apenas em livro, mas no Google. Pois é, eu sei que encontra, é igual falar do He-Man, falar do Jaspion, você encontra em outros lugares, não só em gibi, né? Então eu sei que encontra. O que eu perguntei foi sobre a definição bíblica, aí você disse que eu não sabia a diferença entre conceito e definição. Pior que o senhor não trouxe nem a diferença e nem trouxe biblicamente o conceito ou definição. Biblicamente o senhor não trouxe. O senhor trouxe um teratoma. Citou vários mistura de várias pessoas e nenhuma fala que é uma essência em três pessoas. Ou seja, mesmo juntando tudo, não dá isso. Aí o senhor disse que era ditador, mas não é porque você não tem oportunidade de falar. Você falava quanto queria. Pois é. Então isso não é ditadura. Aí o senhor disse, mas você é ditador porque você quer me conduzir a responder sua pergunta. Pois é um diálogo saudável, é isso. A gente faz um diálogo, a pessoa responde. Só que mesmo você não respondendo ou indo para outras coisas, o senhor falava o tanto quanto queria. E eu esperava o senhor concluir e falar. E quando eu falava poucos segundinhos, só mostrando a incongruência do que o senhor falava, e o senhor disse que eu estava criando vários espantalhos, sendo que eu não falei quase nada. Para ser sincero, eu nem precisei fazer nada. O senhor mesmo foi demonstrando a incapacidade de falar da sua própria doutrina ou contra a doutrina que eu creio, certo? E aí o senhor de novo citou o credo atanasiano e disse, não precisa ser só na Bíblia, o credo atanasiano. Pois é, o falso credo, né? Que é um documento falso que foi criado no século V, foi adaptado até o século VIII, a maioria diz VIII mesmo, alguns dizem que até o século IX. Pois é, esse documento editado até o século VIII é o que as pessoas acreditam que é a trindade. Ali sim, realmente nós temos o conceito de trindade, nesse pseudo-credo, que é cidadão católico todo aquele que crê Pai, Filho e Espírito Santo em uma só pessoa, e uma pessoa, três pessoas em um só Deus, um só Deus em três pessoas e três pessoas em um só Deus, né? E é anátema quem negar. Ali sim, nós temos o conceito realmente da definição trindade, através desse pseudo documento. Nos credos anteriores não tem nada a ver com trindade ali, né? Inclusive nem no credo niceno o Espírito Santo era uma pessoa, né? Que aí já é outra incongruência. No que diz respeito às questões, eu tenho várias anotações aqui e eu não uso o ChatGPT não, tá? Se quiser eu mostro o livro aqui porque facilita para mim. Eu tenho várias anotações aqui
de livros diferentes que eu li, eu tenho eles aqui, posso citar para você os que eu tenho, eu cito, mostro, inclusive o que eu não tenho livro físico, eu tenho PDF, mostro, e o que não tem traduzido, eu pago para traduzir, eu pago para traduzirem, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, Hans Schneider, na Implicidade da Trindade, de 2003, ele diz: a busca para entender a Trindade através de formulações dos pais da igreja ilustra não apenas uma complexibilidade da doutrina cristã, mas também as contradições que surgem quando o humano tenta aprisionar o divino em categorias limitadas. Aqueles que mais se esforçam para elucidar esse mistério, figuras como Tertuliano e Gregório Nazianzo, frequentemente se veem amaranhados em suas próprias definições, mesmo impulsionados por sinceridade em busca genuína pela verdade. Suas tentativas de modelar a natureza de Deus revelam fragilidade dessas estruturas. Criar modelos teológicos que tentam definir a essência de Deus em três pessoas resulta em um esquema que não consegue capturar com precisão a revelação contida nas Escrituras. Assim, é crucial. Eu poderia ler um monte de coisa. Ele vai falar, se eu fosse ler, que é grande, só isso aqui dá 3 páginas. E ele diz com todas as letras: Trindade deve ser entendido como um conceito meramente filosófico. Nenhum autor elucidou esse conceito. É um conceito alheio às Escrituras. E se é alheio às Escrituras, é um teratoma se a gente tentar misturar uma coisa com outra. Porém, o Deus bíblico, sim, nós sabemos. Pessoal, a gente tem que, assim, verdade bíblica. Por isso eu digo assim, é melhor um trinitariano me ter do lado dele do que contra. Porque não tem como combater o que eu estou ensinando. Não tem como combater. Ir para as Escrituras é pedir para apanhar. Ir para a filosofia é pedir para sofrer. Ir para a história da igreja é pedir para passar vergonha. Não tem como passar por cima disso. A Trindade é uma construção meramente filosófica, que sim, é uma boa tentativa para tentar explicar como Deus pode ser um, mas ele, ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo, chamar de Deus. Assim como o unicismo também tem sua solução e o unitarismo também tem sua solução. Particularmente, acho que todos erram, mas existem linhas que são mais coerentes do que outras, certo? E definitivamente a Trindade não é a melhor delas. A Trindade moderna, que é a de Lane Craig, ela não presta porque tem 3 autoteus. Se cada um é autoexistente em si mesmo, isso é um triteísmo. Ele não aceita a simplicidade divina, então em Deus a composição, certo? E o próprio católico, qualquer um que tiver aí, sabe que isso é assim. A Trindade moderna, a clara hoje, que diz que é uma coisa, mas no fundo vai adaptando com várias. Não, essa geração não é ontológica, é uma relação eterna. Isso não tem nada com a Trindade clássica. Certo? Então, resumindo, para resumir, quero agradecer o Hortus, também não tenho nada contra o Hortus, tá? Nada pessoal contra, inclusive, Hortus, você falou assim num vídeo seu, por que ele não tenta refutar ponto a ponto? Eu, para ser sincero, eu não assisto seus vídeos, né? Eu não estou inscrito, né? Então nem aparece para mim recomendação, mas eu fui assistir os seus vídeos. E lá não tem nem o que eu combater, porque o que o senhor está falando nem é o que eu creio. Então, assim, só se combate alguma coisa, se você falar coerente o que a gente crê, aí tudo bem. Aconselho qualquer pessoa, pessoal, qualquer um, tá? Que tem os livros em mídia física, sabem, só os que têm mídia física que sabem. Sabe que os livros em PDF são bem diferentes dos físicos, né? Os físicos, eles são mais robustos, os assuntos são bem delineados, enquanto os PDFs foram feitos para distribuição, né? E não seria honesto da minha parte alguém que compra um livro ter o mesmo conteúdo dos outros livros. Então, só quero reiterar isso e digo para você, quem quer conhecer profundamente a doutrina, se você tiver conhecimento, um bom conhecimento, você pode ir direto para o 6, porque ali você tem uma ideia madura. Na introdução do primeiro livro, eu trabalho os 6 livros como uma espécie de um curso, onde as coisas mais basilares possíveis para quem não entende nada de teontologia, começa por lá e vai crescendo mentalmente no conhecimento, e por isso terminologias são imprecisas muitas vezes, e a gente cita em notas de rodapé, só pontuando isso direitinho. Outra coisa que o irmão falou sobre... Mas deixa, senão eu ia pontuar. Eu ia falar sobre a questão de livro, mas deixa pra lá. Mas quero agradecer, tá bom? São 14 pessoas assistindo agora, quero agradecer a todos. E vai desculpando qualquer coisa, tá, Otto? Aqui você falou o quanto quis, mas é isso. Deus abençoe a todos, pessoal.